Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de videoaulas, mais uma playlist aqui no nosso canal de YouTube. Desta vez o assunto é Windows Server e Active Directory. Nesta playlist eu vou trazer para vocês videoaulas de Windows Server 2008, Windows Server 2012 e Windows Server 2016. São aulas demonstrativas dos meus cursos online e também videoaulas foram criadas com base em livros de minha autoria. Deixa eu me apresentar, eu sou o Júlio Batiste, talvez vocês já me conheçam aqui do canal juliobatiste.com.br, meu site está na web desde maio de 2000, lá vocês encontram muitos tutoriais gratuitos, muitos artigos, muitos inclusive livros inteiros de minha autoria gratuitos e também a loja virtual, onde você encontra livros de minha autoria. Eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática, e-books, videoaulas, cursos online de minha autoria e de autoria de mais de 200 outros autores brasileiros com os quais eu tenho parceria para criação, divulgação e venda de materiais educativos. Acessem lá, deem uma olhada, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Como eu comentei na abertura desse vídeo, essas videoaulas elas são ou videoaulas de demonstração deste curso online aqui, curso de Windows Server 2008 e Active Directory, curso completo. É um curso com mais de 72 horas de videoaulas e mais material de estudo em PDF com 1.500 páginas. Ele está com muitos bônus bem legais. Se vocês quiserem todas as informações, acesse esse endereço aqui, que nesse endereço o curso está por menos da metade do valor normal. É uma promoção para você que me acompanha aqui através do meu canal. Já sobre o Windows Server 2012, tem esse livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici. É um tijolaço, são 2.100 páginas, um curso bem completo, que vai desde o básico, o planejamento, a teoria, até a implementação e administração avançada do Windows Server 2012. Se quiser todas as informações, índice completo e também poder comprar o livro com um preço promocional e com um monte de bônus, deixo esse endereço aqui para vocês. Tá legal? Muito bem, pessoal. Então fiquem agora com mais uma videoaula de Windows Server e Active Directory. Se gostarem, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e, para as dúvidas, usem por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Valeu, um excelente estudo a todos. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais um vídeo, mais uma lição desse nosso módulo 3 sobre a instalação do Windows Server 2008. Na lição anterior você viu sobre a importância do planejamento. Não planejar uma instalação, uma migração, seja numa rede de pequeno porte, seja numa rede de grande porte, é planejar para o fracasso. Então, se você não assistiu, não leu o PDF, por gentileza, antes de sair instalando o Windows Server, leia o PDF do módulo e veja, assista quantas vezes forem necessárias a lição anterior. Nesta lição nós vamos fazer a instalação do Windows Server 2008, vou mostrar para vocês as telas de uma instalação passo a passo, comentar os passos, vocês vão ver que a instalação em si é algo bastante simples. Aí alguém pode dizer, então se é bastante simples, por que planejamento? Que não é só a questão de instalar e deixar o Windows Server 2008 funcionando. É a questão de definir quais serviços serão instalados, quantos usuários vão utilizar, qual é o nível de segurança de cada usuário e uma infinidade de coisas que não é simplesmente botar o DVD, instalar e achar que está tudo funcionando. Ok? O que nós vamos ver nessa lição? Existem diferentes formas de instalação. Pode ser uma instalação manual usando o DVD de instalação. Aí você vai servidor por servidor fazendo a instalação. No exemplo desse módulo, eu vou mostrar para vocês as telas de uma instalação manual. Posso usar uma imagem ISO para criar uma máquina virtual com o Windows Server 2008. Quando você faz o download das versões de avaliação do Windows Server 2008, a partir do site da Microsoft, você vai fazer o download de uma imagem ISO. Tá? Você pode instalar diretamente a partir dessa imagem. Essa imagem basicamente é o conteúdo de um DVD que é compactado dentro desse tipo de arquivo ISO. Usando o programinha WinRAR,
WinRAR, WinRAR, você pode pegar o conteúdo de dentro da imagem ISO e gerar um DVD de instalação. É muito simples você fazer isso usando o programinha WinRAR, né? Você pode instalar, pode colocar os arquivos de instalação do DVD numa pasta compartilhada na rede e a partir dessa pasta fazer a instalação. Existem formas automatizadas para instalar o Windows Server 2008. As formas automatizadas utilizam o chamado arquivo de respostas, que é um arquivo num padrão bem definido, o qual vai fornecendo as respostas para as diferentes etapas do assistente de instalação. Essa forma automatizada ela dá mais trabalho ainda em termos de planejamento, mas ela é útil quando você tem um grande número de servidores para instalar o Windows Server 2008 e esses servidores têm um hardware igual ou muito semelhante. Por exemplo, a empresa comprou lá 200 novos servidores para ser instalada o Windows Server 2008 em diferentes filiais, e aí você poderia usar a forma manual, só que daí teria que ir servidor por servidor, com DVD, etc. Ou você pode automatizar esse processo todo usando o arquivo de respostas e outros recursos. Tá? Nessa lição eu vou mostrar para vocês a instalação a partir da mídia da instalação em um novo servidor, onde não tem nada instalado, nenhuma versão do Windows instalada. Então tem que dar o boot pelo DVD e a partir daí eu vou lá no PDF e vou mostrando as diferentes etapas do processo para vocês. Um detalhe importante é que pode acontecer do computador não estar configurado para dar o boot a partir do DVD. Existe uma coisa que a gente chama do setup do computador. Os setups são uma série de configurações de hardware do computador, lá da placa-mãe, da BIOS, e uma dessas configurações é em quais dispositivos o computador deve procurar os arquivos de inicialização. E aí, por padrão, normalmente tem lá o drive C, ou primeiro HD instalado, depois o DVD-ROM, depois não sei o que, e assim por diante. Até, por exemplo, você pode configurar para ele primeiro procurar pela rede. Aí tem que ter uma plaquinha que atende o padrão PXE, que é o padrão que permite você dar o boot a partir de um dispositivo de rede. Essas plaquinhas, esse boot pela placa de rede é que é utilizado para fazer essa instalação automatizada. Então ele vai buscar lá num servidor de instalação, através da rede, os arquivos para inicializar e para começar a instalação. E a partir de um arquivo de respostas, ele pega os parâmetros para cada etapa da instalação e isso que automatiza o processo. Não é o caso, não é o escopo desse nosso capítulo aqui. No nosso caso, que eu quero comentar com vocês é que pode acontecer de vocês colocar o DVD no drive, ligar o computador já com o DVD no drive e simplesmente o Windows ignorar o DVD e dizer que não foi possível localizar os arquivos de inicialização. Lembrando que nós estamos considerando um servidor que não tem nada instalado. Tem lá o HD, tudo, mas nada foi instalado ainda. Então eu preciso que o Windows reconheça que ele tem que dar o boot a partir do DVD e dali ler os arquivos necessários para começar a instalação do Server 2008. Se você não entende de hardware ou nunca fez isso, é bastante simples. Você liga o computador e logo que liga, fique atento às mensagens. A maioria, 98% dos computadores vai dizer assim: pressione a tecla Delete repetidamente, a tecla Delete, para entrar no setup da máquina. Outros vão ser F2, outros vão ser F12, mas diz na tela ali qual tecla você tem que apertar para entrar no setup da máquina. Então, se você ligou, deixou passar essa etapa e ele deu a mensagem que não foi possível localizar os arquivos de inicialização, é porque ele não está configurado para procurar os arquivos de inicialização, uma das opções do DVD. Então aí você reinicia o computador, desliga e liga novamente e fica apertando ali a tecla que ele disse, ou Delete, ou F2, que ele informou, até entrar no setup. Nesse setup tem lá uma das opções que você vai configurar, que é os dispositivos de boot. E aí você seleciona, pode deixar o HD como primeiro e o DVD como segundo. Aí ele vai tentar no HD, se não encontrar, ele vai tentar no DVD. E quando ele tenta fazer o boot a partir do DVD, vai aparecer uma mensagem assim, ó: pressione qualquer tecla para
inicializar a partir do DVD. Ele tem normalmente 5 segundos, fica essa mensagem, você pressiona lá a barra de espaço, aí ele começa a ler os arquivos do DVD e inicia a instalação. Então, se você colocou o DVD, ligou o computador e o Windows simplesmente ignorou, é porque ele não está configurado para procurar o boot a partir do DVD. Se isso acontecer, tem que entrar no setup e habilitar o DVD, o drive de DVD, como um dos dispositivos de boot. E existem também, além dos diferentes tipos de instalação, duas situações bem definidas. Você pode ser que você tenha que fazer uma atualização ou uma instalação do zero. O que é uma atualização? Nesse tipo de instalação é realizada uma instalação completa do server 2008 e depois disso é realizada a migração automática de tudo o que tinha no servidor. Então você tem uma versão anterior, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, e vai atualizar essa versão para o Windows Server 2008. Tá? Lá no módulo 1 tem de qual versão para qual versão é possível fazer a migração. No módulo 1 e 2 lá, é possível ir do NT Server 4 direto para o 2008? Não é? Isso aí tudo tem lá no módulo 1 e 2. Então você tem uma versão anterior e você vai atualizar ela para o Windows Server 2008. Quando você faz isso, tudo o que tinha no servidor é mantido. Usuários que foram criados, configurações, programas instalados, nada é perdido. Tá? Esse tipo de instalação deve ser utilizada quando você possui um sistema operacional que suporta a atualização direta para o Windows Server 2008 e deseja manter as configurações atuais e demais programas e usuários instalados no servidor. Ou uma instalação do zero, que é o que nós vamos mostrar as telas para vocês nesse exemplo. Então, ao contrário da atualização, a instalação do zero não retém nenhuma configuração existente. Normalmente, instalação do zero é em servidores novos, né? Por exemplo, caso você possua um servidor com 2003 e instale o server 2008 nessa partição, dizendo que é para ser uma instalação do zero, ele simplesmente formata, deleta o que tinha antes e todos os dados, configurações, programas instalados serão perdidos. Por isso que não se faz instalação do zero em servidor já existente, a não ser que você não precise realmente daquele servidor, que você pode detonar com ele. Se não, instalação do zero é feita normalmente em servidor novo. É o tipo de instalação recomendada para casos onde o servidor não possui nada instalado, ou ainda para instalações do tipo multi-boot. Multi-boot é onde você vai ter mais de uma versão do Windows instalada no mesmo servidor, e aí quando você liga ele dá um menu pedindo qual versão você quer carregar. Não é o recomendado, por quê? Porque o servidor vai estar ligado 24 horas, sempre fornecendo serviços para os usuários, então não tem sentido ter ele multi-boot, ok? Muito bem, vou lá para o PDF então mostrar para vocês algumas telas da instalação, comentar as etapas, vocês vão ver que não tem muito segredo. Vamos lá para o nosso PDF então. Instalação do Windows Server 2008. A instalação pode ser realizada de várias formas, já comentei anteriormente, como por exemplo, diretamente usando o DVD de instalação do Windows Server. Pode ser usado um arquivo de imagem, para instalar numa máquina virtual, ou aqueles arquivos .iso, através de uma forma automatizada. O processo que nós utilizaremos aqui, nesse exemplo, nessa lição, vai ser o chamado processo interativo. Vou colocar o DVD de instalação no servidor e seguir os passos, tela a tela, manualmente. Lembrando que eu comentei lá no vídeo e continuo comentando aqui com vocês, se você coloca o DVD, liga o servidor e ele não pede para você pressionar uma tecla para inicializar a partir do DVD, é porque lá no setup não está configurado o DVD como um dos dispositivos habilitados para inicialização, para o boot. Então tem que entrar no setup e habilitar isso aí. Com o tipo de instalação automatizada, que é um dos tipos possíveis, podemos usar um arquivo de resposta, o qual exige menos interação dos usuários durante a instalação. No Windows Server 2008, os arquivos de resposta podem ser criados usando o programinha chamado Windows System Image Manager. É um programa que você cria uma imagem do Windows já criando respostas, configurações padrão para cada etapa da instalação. Não é o escopo desse nosso capítulo aqui, mas você encontra bastante informação
lá em microsoft.com/Windows Server 2008 ou lá na biblioteca do Windows Server 2008, que eu passei o link lá num dos vídeos do módulo 4, sobre como trabalhar com instalações automatizadas e arquivos de resposta. Lá no DVD de instalação do Windows Server 2008, nós temos um comando chamado setup.exe. Esse é o arquivo, é o programa que vai ser executado, por exemplo, quando você dá o boot. A partir do DVD, ele executa esse setup.exe. Aí inicia um assistente de instalação, né? Esse comando também pode ser executado, por exemplo, quando você vai fazer um upgrade. Vamos supor, ter um servidor com Windows Server 2008, você colocou o DVD, Windows Server 2003, perdão, e você quer atualizar ele para o Windows Server 2008. Aí você coloca o DVD no drive, você coloca o DVD, vai abrir um assistente, você pode fechar o assistente e pode usar esse comando setup.exe, abrir um prompt de comando e passar alguns parâmetros para ele, já para automatizar alguma etapa do processo, né? Aqui tem alguns parâmetros que você pode passar para esse comando. /m e o nome da pasta. Ele define um local alternativo para os arquivos que serão utilizados no processo de instalação do Windows Server 2008. Esse é o primeiro local onde os arquivos serão procurados. Caso nenhum arquivo seja encontrado, o local padrão será utilizado. Então, quando inicia a instalação do Windows Server 2008, ele começa a descompactar uma série de arquivos que estão na mídia de instalação e coloca lá para uma determinada pasta temporária, porque esses arquivos vão ser utilizados durante o processo de instalação. Você pode alterar a pasta para a qual esses arquivos vão ser descompactados, informando através do parâmetro /m, por exemplo, arquivos para a instalação do Windows Server 2008. É uma opção. Você tem essa opção No Reboot, faz com que o servidor não seja reiniciado automaticamente logo após a cópia dos arquivos de instalação. Vocês vão ver lá que numa das etapas ele inicia copiando os arquivos necessários para a instalação, terminou essa cópia, ele reinicializa o servidor para continuar o processo. Se você usar essa opção No Reboot, como setup.exe, ele vai parar a tela ali e perguntar se você deseja reinicializar ou não. Tem esse parâmetro temp driver e uma letra de drive, o local onde os arquivos temporários utilizados durante a instalação vão ser armazenados. Se você não informar, ele vai usar lá um local padrão previsto no script de instalação. Setup arquivo de resposta. Esse parâmetro é usado para você informar um arquivo de resposta que deve ser lido durante o processo de instalação. Se você não informar, todas as etapas vão ser manuais, interativas. Você vai ter que ir etapa a etapa informando as configurações de cada etapa. EM Export com 1, com 2, é utilizado para especificar se o Emergency Managed Service será habilitado ou não. O valor padrão é Use Build Settings. Esse Emergency Managed Service é utilizado para a administração remota de servidores via portas seriais. Os valores com 1 e com 2 só podem ser utilizados em sistemas de 32 bits. Então aqui é quando você quer fazer uma instalação e um gerenciamento remoto, você usa esse parâmetro aqui, por exemplo, um profissional de TI lá na matriz da empresa está orientando um técnico lá em uma das filiais para usar esse parâmetro para ele poder remotamente fazer as configurações e a instalação no servidor. E esse parâmetro aqui nada mais é do que a velocidade de transmissão das informações entre computadores utilizada por esse serviço aqui para automatizar. Então, o que pode acontecer? Pode ser que tenha um link lá muito lento na filial da empresa, e se você usar uma velocidade de transmissão muito alta, pode começar a dar muito erro. Então, você pode usar esse parâmetro para baixar a taxa, desde 9.600, a menor, até outros valores. Claro que uma instalação no Server 2008, por exemplo, com a velocidade 9.600, vai demorar uma semana para transmitir tudo o que é necessário. Mas pode ser que seja necessário numa situação extrema,
uma filial lá no interior do Amazonas, que só chega de rio, de barco lá, tu não tem como mandar um administrador para lá por questões de custos. Então pode ser que seja uma opção usar esse parâmetro aqui. Tá? Conforme nós já dissemos lá no início do capítulo, nós vamos abordar a instalação do 2008 do zero, ou seja, servidor que não tem nenhum sistema operacional instalado. E também vou mostrar um exemplo, não nesta lição, numa das próximas lições, um servidor que tem o 2013 instalado e nós vamos atualizar para o 2008, né? Aqui eu já comentei lá na apresentação antes as diferenças entre atualizar e instalar do zero. A grande diferença é que o atualizar mantém tudo que já existia no servidor. A instalação do zero não, ele é como se ele formatasse o que tinha, zera tudo e instala o 2008. A instalação do zero é mais utilizada em novos servidores, né? Não tem nada instalado, vou criar um servidor com o 2008. Vamos então para o nosso primeiro exemplo de instalação, onde eu vou instalar o 2008 Enterprise Edition 32 bits em português em um servidor que não tem nada instalado, tá? E para mostrar para vocês que, claro, eu aqui exagerei um pouco, principalmente em termos de memória. Eu instalei um servidor com apenas 512 MB, nem 1 GB de RAM. Só porque essa é a exigência mínima. Claro que se esse servidor for colocado em produção e usuários começarem a acessar o servidor, vai ficar lento, porque 512 MB é muito pouco. Então, aqui que entra novamente a importância do planejamento. Júlio, qual é o mínimo que eu tenho que ter de memória? Qual é o processador mínimo para dar conta? Quanto de disco rígido vai, por exemplo, ele vai ser um servidor de arquivos? Quantos usuários vão gravar arquivos aqui? Qual é a previsão de crescimento de uso e de disco? Isso aí tudo é na fase de planejamento. Se você não planejar, você com certeza vai errar aqui e logo o servidor não vai dar conta da carga de trabalho, tá? E aqui eu dou uma dica para vocês: se vocês não tiverem um servidor, um computador só para isso, você pode utilizar um software de virtualização, e existem vários. Tem o Virtual PC, que é um software que você pode instalar no Windows 7, Windows 8, para criar máquinas virtuais, e dentro da máquina virtual instalar o Windows Server 2008. Tem o Oracle VirtualBox, que é gratuito, também dá para criar máquinas virtuais. E se você estiver utilizando o Windows 10, por exemplo, você tem um computador com Windows 10 e não quer formatar ele, não quer perder ele e quer instalar nele o Windows Server 2008 para teste. Como é que faz? Dentro do Windows 10 Enterprise, você tem lá o Hyper-V, você pode criar uma máquina virtual e dentro da máquina virtual instalar o Windows Server 2008 para estudo, para testes. Ah? Muito bem, vamos então aqui a um exemplo prático para instalação do Windows Server 2008 usando o DVD de instalação. Siga os passos indicados a seguir. Aqui vou tomar aquele meu golezinho d'água e vou reforçar um detalhe para vocês, pela terceira vez, porque é importante. Pode acontecer de você colocou o DVD de instalação, reinicializou o servidor e nada acontece. Ele simplesmente diz não foi possível localizar os arquivos de inicialização. Se isso acontecer é porque lá na setup da máquina, lá na BIOS, o drive de CD/DVD não está configurado para ser um dos dispositivos de inicialização. Se isso acontecer, tem que entrar no setup e configurar o drive de CD/DVD para ser um dos dispositivos onde o Windows Server 2008, onde o computador vai procurar os arquivos de inicialização. Se está configurado direitinho no setup, o que você deve fazer? Inicializa o servidor com o DVD de instalação no servidor já inserido no drive. Aí ele vai dizer o quê? Pressione qualquer tecla para inicializar a partir do DVD. Aí você tem 5 segundos, pressiona uma tecla, ele inicia, começa a ler os arquivos do DVD e vai apresentar uma imagem vai iniciar um assistente de instalação e a primeira tela eu mostro na imagem logo a seguir. Só um lembrete importante, que esse exemplo que nós estamos fazendo nessa lição é de um servidor zerado, ou seja, não tinha nada instalado e nós vamos instalar
o Windows Server 2008 nele. E você deve habilitar na BIOS do computador para que seja feito o boot a partir do CD/DVD. Já comentei isso. Então, ele vai dar a mensagem: pressione qualquer tecla para iniciar. Você pressiona, ele começa a ler os arquivos lá no DVD de instalação, vai iniciar um assistente de instalação. A primeira tela de instalação é essa mostrada aqui na figura 3.1. É importante salientar que você pode enfrentar dois problemas nesse momento. O primeiro está relacionado com a mídia de instalação. Pode ocorrer casos em que a mídia, por algum motivo, está danificado e esse processo tranca em algum momento. Se começar a trancar, vai até uma etapa e tranca, considere trocar a mídia, usar uma segunda mídia. O segundo problema está relacionado, eu já comentei, com o boot do servidor via DVD. Se você não habilitar na BIOS, não vai aparecer a mensagem pressione qualquer tecla para iniciar do DVD e vai aparecer a mensagem não foi possível localizar os arquivos de inicialização. Ok? Bom, tudo deu certo, aparece aí essa nossa primeira tela. O que você deve fazer nessa primeira tela? Escolher o idioma. Veja bem, pessoal. Esse idioma não é o idioma no qual vai ser instalado o Windows Server 2008. Não. O idioma já está definido lá na mídia. Nós estamos usando a mídia do Windows Server 2008 em português. O Windows Server vai ser instalado em português. Esse idioma, ele está perguntando quais as configurações regionais, configuração de data e hora, configuração de moeda, layout de teclado serão utilizados. Por exemplo, você pode ter no Brasil, por política da empresa, que seja usado o Windows Server 2008 em inglês. Aí você teria que ter a mídia do 2008 em inglês. Mas as configurações seriam aqui, dessas configurações em português. Por quê? Porque você vai usar o horário do Brasil, você vai usar o layout de teclado do Brasil, o fuso horário do Brasil e assim por diante. Então, aí ele está perguntando, qual idioma você vai utilizar? Português. Forma de hora e moeda, data e hora, o formato padrão do português Brasil. Só um exemplo de diferença. Data e hora no Brasil, o horário brasileiro 24 horas. Por exemplo, 4 da tarde não é 4 da tarde, é 16 horas. Se fosse o formato americano, seria um relógio de 12 horas. E aí tem 12 horas antes do meio-dia ou 12 horas depois do meio-dia. Então, 4 da tarde nos Estados Unidos é 4 horas PM, pós meio-dia, tá? Então, formato de hora e moeda e teclado ou método de entrada é o layout do teclado. Se tiver aqui Português Brasil ABNT 2, utilizem o ABNT 2. Então, essa primeira tela, fez as configurações desejadas, clica no avançar para continuar e ir para a próxima etapa. Clicou em avançar para ir para a próxima etapa, né? Etapa essa que é indicada na figura 3.2. Você terá a opção de reparar o computador. As opções de reparação vão ser tratadas no capítulo 21, mas só adiantando aqui para vocês. Essas opções de reparação são uma ferramenta para você tentar recuperar uma instalação que está dando problema. Por exemplo, você tinha lá o Windows Server 2008 funcionando e ele, por exemplo, reinicializou e começa a dar erro, não reinicializa, diz que está faltando algum arquivo, etc. Claro que nós vamos ver isso muito fortemente no módulo 15, já está pronto o módulo 15, o PDF, os vídeos já estão disponíveis. A primeira coisa é o backup. Você não trabalha com o servidor sem ter um backup, uma política de backup definida e ter backup sempre atualizado. Mas o backup é uma situação extrema. Você já tentou de tudo para restaurar o servidor, não teve jeito, aí não tem outra opção. Tem que formatar, reinstalar e baixar o backup novamente. Bom, mas antes do backup você teria essa opção de restauração. Aparece nessa tela de instalação opções de recuperação e aí ele te dá algumas opções para você tentar restaurar a instalação do Windows Server 2008. Lá no módulo 21 a gente vê em detalhe essas opções, tá? Não é o foco aqui. Você tem também a opção de obter maiores informações sobre o processo de instalação do Windows Server 2008, que ele vai levar você, se você tiver uma conexão com a internet, para artigos e tutoriais sobre a instalação.
E a opção que nos interessa, que é instalar agora, mostrada nessa tela aqui, né? Aqui tá, ó, reparar o computador, o que você deve saber antes de instalar. Se você clicar aqui, ele vai abrir um arquivinho com uma série de recomendações e cuidados que você deve ter antes de fazer a instalação ou um upgrade. Se você clicar no instalar agora, que é essa opção que nos interessa, instalar agora, ele vai ir para a próxima etapa do sistema. Agora é exibida a tela na qual você deve digitar a chave do produto. Se você está instalando uma versão de produção aqui no servidor de sua empresa, a empresa comprou com a Microsoft o Windows Server 2008, vem uma etiquetazinha junto com o DVD com o número de série que você tem que digitar do produto. Ou se você baixou uma versão de avaliação válida por 120 dias, também por e-mail você recebeu, além do link para download, a opção de uma chave para você poder usar nesse momento. Você poderá digitar ou não a chave do produto nesse momento. Ao digitar a chave, observe que todos os caracteres são exibidos em maiúsculo. Você ainda pode nessa tela habilitar a opção ativar automaticamente o Windows quando eu estiver online, para que a instalação seja habilitada. Isso é a Microsoft, a partir do Office, se eu não me engano, 2007, ela mudou a maneira de você informar a chave de acesso e, além de informar a chave de acesso, você tinha que ativar o software através da internet ou por telefone de outra maneira. É uma tentativa da Microsoft em combater a pirataria, porque às vezes o pessoal compartilhava chaves através da internet, aí a pessoa pegava uma cópia pirata, instalava, colocava a chave e saía funcionando. Agora não, além de informar a chave, você tem que ativar o produto. Então, tudo isso é feito nessa etapa aqui, ó. Você digita a chave do produto, né? Não precisa adicionar traço nem nada, e normalmente é uma chave de 5x5, 25 caracteres. Até aqui ele mostra, ó, a etiqueta da chave do produto tem essa aparência. Normalmente essa etiqueta vem na própria caixa com o DVD de instalação. Se você baixou uma versão de avaliação, repito, você recebe um e-mail com essa chave. Então você digita a chave, marca aqui se você quer ou não ativar automaticamente. Aí o Windows, quando ele estiver online, lá depois que terminar da instalação do Windows, ele detecta se tiver conexão com a internet, ele vai tentar ativar o Windows automaticamente. Se você usou uma chave pirata, uma chave que não é do que você não comprou junto à Microsoft, ou uma chave que a Microsoft detectou que está sendo compartilhada e usada por muitas pessoas, ele não vai ativar e vai dizer que você não está usando uma chave legal, uma chave válida. Digita a chave e tecla em avançar, vai vir essa próxima etapa, que ela é muito importante. Nessa etapa você vai escolher qual versão vai ser instalada. Lembrando que para cada versão dessas é uma chave diferente. Então você tem que ver na empresa qual versão você comprou, porque sempre vai ter o espertinho que eu vou comprar Standard, vou receber a chave, mas vou instalar Enterprise, já que os arquivos de todas as versões estão lá no DVD. Aí não vai funcionar, o Windows vai dizer, ó, você está instalando uma versão que não corresponde à chave que você informou. Então aqui você tem que selecionar qual versão você vai instalar e qual a arquitetura. Tem DVDs que vêm com arquitetura de x86, perdão, que é para os PCs com processador Intel ou AMD, e tem a mídia para os chamados processadores Itanium, que é uma outra arquitetura pouco utilizada hoje. O mais mesmo é o x86, que é para Intel ou AMD. Então nessa etapa você vai selecionar. Reforço o que eu já comentei na lição 2, não na introdução, na lição 1, que esse Server Core ele não é uma edição diferente, ele é uma opção de instalação. Nós vimos lá no módulo 1 as diferentes edições, Standard, Enterprise e Data Center. Então você pode instalá-la completa. A completa é o quê? Vem toda a interface gráfica, tudo normal como você conhece.
ou instalar a opção Server Core, que é a opção onde ele vem com interface gráfica reduzida, mínima, e você administra todo o servidor através da linha de comando. Nós vamos ver numa das próximas lições um exemplo de instalação da Server Core. Para esse nosso exemplo, vamos selecionar aqui a Standard, tá? Que é a que eu estou utilizando, instalação completa. A próxima tela é exibido os termos de licença, o contrato. Você deve ler esse contrato em detalhes. Eu sei que muita gente não lê, mas você vai marcar que você concorda com esses termos de uso. E concordar com algo que você não leu, ó, fica por conta e risco de cada um. Então aqui tem os termos de licença, você tem que rolar até o final, ler tudo e marca aqui a opção aceita os termos de licença e clica em avançar. A próxima tela, que é indicada na figura a seguir, você deve selecionar o tipo de instalação, se é uma instalação do zero ou um upgrade. No nosso caso aqui, que tipo de instalação você quer? Personalizada avançada, que significa uma instalação do zero, uma cópia limpa do Windows. Eu vou poder selecionar em que drive, em que pasta eu quero instalar, e essa opção não mantém arquivos, configurações e programas existentes. Então não é o caso se você está atualizando o servidor, por exemplo, do 2003 para o 2008, não é essa aqui, seria essa opção de atualização. Nesse caso, que é um servidor que não tem nada instalado, veja que a atualização já está até desabilitada. Eu nem consigo selecionar a atualização, por quê? Porque não tenho o que atualizar. Então é uma personalizada avançada, que significa instalação a partir do zero. Seleciona a opção desejada, né? E aí ele já vai, ao clicar aqui, ele já vai para a próxima etapa, né? A primeira coisa que nós temos que fazer é selecionar aonde vai ser instalado, em que partição vai ser instalado. Se tiver aqui, por exemplo, 4 discos instalados, vai ter o disco 0, disco 1, disco 2, disco 3, tá? Eu seleciono aqui, só tenho um disco, tá? Eu vou selecionar ele. Aqui em opções de unidade avançada, eu poderia, inclusive, se tivesse vários discos aqui, criar uma partição aqui. Se eu tivesse um disco de 4 terabytes e eu quero deixar só 1 tera para o sistema e os outros 3 tera, eu vou criar depois uma outra partição para criar uma pasta compartilhada. Seria através das opções avançadas. Tá? Então selecione em que partição você quer instalar. Tá? Um detalhe interessante que tem aqui, pode acontecer de você estar usando algum sistema de disco que talvez ele não reconheceu e não aparece aqui, mas você sabe que tem um disco no servidor. Daí teria essa opção aqui, carregar driver, onde você poderia carregar o driver do sistema de discos para o programa de instalação, daí sim reconhecer o disco e aí você poder selecionar. Então selecionei onde eu quero aqui, clico em avançar. Agora vai ser iniciado o processo de cópia de arquivos, conforme indicado na figura 3.8 e não 3.0, tem um errinho aqui, no qual uma imagem completa do server 2008 vai ser copiada para aquela pasta temporária no servidor e após isso vai ser expandida, ou seja, descompactada. Depois disso os recursos vão ser instalados, baseado nas configurações que você fez nas etapas de instalação e no hardware existente. Ou seja, ele vai procurar os drivers para todo o hardware, placa de vídeo, placa de rede, placa de som se tiver, etc. E nessa fase, que é automatizado, o servidor poderá ser reinicializado várias vezes. Ele entra nessa tela aqui, ó, instalando Windows, copiando arquivos, expandindo arquivos, instalando recursos, instalando atualizações. Se o computador tiver uma conexão com a internet, ele depois de instalar todos os recursos do Windows, ele vai conectar com a internet, ver se tem atualizações, usando, né, o Windows Update. Se tiver, ele vai baixar, instalar, para deixar o servidor o mais atualizado possível, e etapa de conclusão da instalação. Dependendo da velocidade do disco que você está usando, quantidade de memória, etc., isso aqui pode demorar de 15 minutos a 1 hora. O que faz aqui? Simplesmente aguarda. Pode ser que ele tenha que reinicializar algumas vezes, simplesmente deixa aí e aguarda, não tem o que fazer. Após a fase acima, que após concluída a instalação, ele reinicializou,
será exibida uma tela informando que a senha da conta do usuário administrador, esse usuário administrador é criado durante a instalação, deve ser alterada antes que você possa realizar o primeiro logon. Essa tela está indicada na figura 3.9. Esse é um recurso extra de segurança, eu detalhei ele lá no módulo 4, que nos obriga a definir uma senha segura para a conta administrador logo após a instalação do Windows. Caso você não defina a senha segura, não vai conseguir logar no Windows Server 2008. E o que é uma senha segura? Ela tem que atender aqueles critérios de complexidade que eu falei em detalhes no capítulo 4. Tem lá um vídeo onde eu falo sobre isso. É a lição, o primeiro logon após a instalação. E ela tem que, e eu falo também no capítulo 9 ainda em mais detalhes. O que é esses critérios de complexidade? Primeiro, tem que ter no mínimo 8 caracteres. Segundo, tem que ter letra maiúscula, letra minúscula e um número. Ou letra maiúscula, letra minúscula e um caractere especial. Ou letra maiúscula, número e caractere especial. Então, desses 4 grupos, letra maiúscula, letra minúscula, caractere especial, seja ponto e vírgula, barra, parênteses e número, desses 4 grupos tem que ter pelo menos itens de 3 deles. Se não tiver itens de 3 deles, o Windows não aceita a senha e não vai fazer o logon. Então, chegou nessa tela, clica em OK. Aí você digita a senha, confirma a senha, respeitando os critérios de complexidade, né? No capítulo 9 nós vamos ver bem mais detalhes sobre políticas de senha e administração de usuários. Já está lá o PDF, todos os vídeos disponíveis. Você define a senha e aí clica nessa setinha para a direita aqui para entrar para fazer o primeiro logon no servidor depois de instalado. Antes de fazer o primeiro logon, vou mostrar aqui para vocês, tem essa opção, criar um disco de redefinição de senha. Se tiver um disquete ou um drive USB para botar um pendrive, você pode criar um disco que pode ser utilizado para recuperar a senha do usuário administrador, caso ela seja bloqueada ou você esqueça a senha. Então, nós vamos ver com as políticas de uso de administração de usuários lá no capítulo 9, que esse não é o melhor método, principalmente quando a gente trabalha com arquivos criptografados, que a questão é bem mais complexa e então não vamos usar esse criar um disco de redefinição de senha. Definida a senha, clica aqui na setinha para a direita, né? E vai ser feito o primeiro logon no Windows, conforme exibido na figura 3.11. Quando você faz o primeiro logon, é a tela vai ser aberto aquele console tarefas de configurações iniciais. Ó, esse console aqui, ó, tarefas de configurações iniciais. Eu já falei sobre ele lá no módulo 4. Esse console, ele apresenta links para que você possa fazer as primeiras configurações, as mais importantes do servidor. Como definir o fuso horário, ele diz o que está definido, se você precisar alterar. Configurações de rede, atribuir um IP fixo a um servidor DNS ou servidor DHCP. Fornecer o nome e o domínio do computador. Você pode alterar o nome do computador, ele dá um nome automaticamente e pode ingressar o computador num domínio. Por padrão, durante a instalação, ele configura o computador para fazer parte de um workgroup chamado workgroup. Lá no módulo 5 eu dou todos os detalhes sobre a diferença entre domínio e workgroup, mas aqui eu quero salientar que, vejam, não é durante a instalação que você define se vai instalar o Active Directory ou não. Isso é uma etapa posterior, nós vamos aprender lá no módulo 8, tá? E aqui você vai ter uma opção que você pode não mostrar esse console tarefas de configurações iniciais na próxima vez que fizer o logon, tá? Pode ou não mostrar esse console aqui. Nós vamos ver apenas 2 tarefas que são importantes nesse momento. Alterar o nome do servidor e adicioná-lo em um domínio. Tá? Para alterar o nome, você clica sobre a opção fornecer o nome do domínio do computador. Aqui, ó, fornecer o nome e o domínio do computador. Na tela que será exibida, você clica em alterar. Aí você pode digitar um nome para o servidor e também adicioná-lo ao domínio. Nós não vamos fazer isso agora porque vai ter uma lição passo a passo para fazer isso. Um detalhe que eu quero comentar aqui é que mais uma vez entra em campo o planejamento.
Qual o nome que eu vou adicionar para o servidor? Isso deve ter lá nas políticas, no planejamento. Quando você faz o planejamento para a instalação do Server 2008 em toda a rede da empresa, uma das coisas é as políticas de nome. Como vão ser os servidores? Servidores que têm o AD, vai ter um determinado prefixo que identifica que ele é um servidor com Active Directory. Servidores de arquivos vai ter um prefixo, servidores de impressão, servidores DNS e assim por diante. Então, deve ter uma política de nomeação para os servidores da empresa. Nós, caso não vamos fazer isso agora, porque nós vamos fazer em uma das próximas lições. Bom, pessoal, esse é o processo de instalação do Windows Server 2008 em um servidor novo usando o DVD de instalação. Vejo que é um processo simples e que consome pouco tempo, mas envolve muitas questões. Se você não fizer um bom planejamento, aí as coisas vão começar a complicar de agora em diante. Nós vamos, na próxima lição, para um outro exemplo de instalação, só que ao invés de fazer uma instalação nova, nós vamos fazer um upgrade do Windows Server 2003, num servidor que tem o 2003 instalado, e vamos atualizar ele para o 2008. Valeu? Eu fui bem devagar, conversando bastante, que é o meu estilo, eu sou prolixo, né? Eu falo muito, mas eu gosto de deixar cada etapa explicada bem em detalhes. Se mesmo assim vocês tiverem alguma dúvida, tem aí os meus contatos. Como é que é o processo para dúvidas sobre os exemplos do curso? Por e-mail, é a melhor forma. Manda um e-mail para webmaster@juliobatiste.com.br, informa o número do módulo, o número da lição e descreve a dúvida. Se estiver dando algum erro, descreve o erro, que eu retorno dentro de 24, 48 horas no máximo, eu sempre retorno para você. Aqui tem meus demais contatos, Skype, meu celular que também é meu WhatsApp e o telefone comum. Valeu? Espero que com essa lição vocês tenham aprendido a instalar o Windows Server 2008 a partir do zero em um novo servidor. E vamos que vamos. Até a próxima lição. Obrigado por terem me acompanhado até aqui. Valeu! Muito bem, agradeço por você ter acompanhado esta videoaula até o final. E aqui eu gostaria de reforçar para vocês mais duas ofertas. Antes disso, apenas lembrando que toda semana, normalmente às quartas-feiras, terá vídeo novo dessa série de vídeos sobre o Windows Server e Active Directory. Sempre vou procurar trazer aqui novos exemplos, alguma explicação teórica, enfim, tópicos que possam ajudá-lo a aprender e entender melhor o Windows Server e o Active Directory. Se você quiser aprender num ritmo mais acelerado, com um curso completo, com suporte a dúvidas, com prova de avaliação e certificado no final, eu recomendo este curso online aqui, de minha autoria, que é um sucesso gigantesco. Hoje já são mais de 1.500 alunos. É um curso onde eu preparei com muitas vantagens para vocês. Além dele ser um curso completo, ele já tem mais de 72 horas de videoaulas e material de apoio para leitura. São mais de 1.500 páginas em formato PDF. Na verdade, o conteúdo em PDF é o conteúdo deste livro aqui de minha autoria, que já está esgotado há alguns anos. Além de todas essas vantagens, eu preparei para vocês um pacote especial de bônus e um preço que chega a ser ridículo de tão baixo. Vejam tudo nesse endereço aqui. Se vocês compararem o conteúdo desse curso com o preço que eu estou cobrando, não é nem 10% do que se cobram em outras empresas por um curso que não tem nem metade desse conteúdo. Então verifiquem por gentileza nesse endereço aqui, tá? Aqui vai ter todas as informações, tem até um vídeo de 1 hora e pouco explicando tudo sobre o curso e o preço promocional, o índice completo e detalhado, etc, etc, etc. Acessem aqui e confiram por gentileza. Já se vocês desejam estudar o Windows Server 2012 e Active Directory, eu recomendo esse livro aqui, que também é um curso completo. É livro físico normal, enviado via correios, tá? E ele é um tijolaço, um curso realmente completo. Ele tem 2.100 páginas, ele é de minha autoria e de autoria do colega Eduardo Popovich. Também preparei um link especial para quem me acompanha aqui através do YouTube. Neste endereço aqui tem todas as informações.
quanto custa na promoção especial, como calcular o frete, índice completo e detalhado, descrição detalhada do livro, principais tópicos que você vai aprender, etc, etc, etc. Além de uma lista de mais de 40 bônus que complementam o livro e tem desde bônus sobre redes, sobre TCP/IP, diversos assuntos. Enfim, tudo sobre esse livrão com 2.100 páginas nesse endereço aqui. Legal? Então, o curso online completo neste endereço, todas as informações, e o livro neste endereço, todas as informações. Mais uma vez, reforço meu agradecimento por terem me acompanhado até aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de inscreverem-se no canal, se vocês ainda não são inscritos. A vantagem de se inscrever no canal é, primeiro, quanto mais inscritos, mais motivado eu fico e mais vídeos eu publico. E segundo, sempre que eu publico um novo vídeo, o próprio Google avisa vocês que tem vídeo novo aqui no canal. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, etc., usem o campo de comentários que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar este conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Como é que vocês podem me ajudar? Compartilhando o link do vídeo, tá nos comentários do vídeo, ou através das redes sociais que vocês participam, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, ou mandando um e-mail para amigos, conhecidos e colegas que vocês saibam que têm interesse no assunto e que possam gostar desses vídeos aqui. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários e visualizações, mais vídeos gratuitos eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês. Tá legal? Muito bem, valeu, obrigado mais uma vez e um bom estudo a todos.